Muito bem. Então tá, então essa semana é a última parte do curso, é o capítulo 14 do livro, que é uma visão sobre a teoria de partículas idênticas, né? Por que é importante a gente considerar que existem partículas na natureza que são indistinguíveis e o que isso implica dentro da teoria quântica. Deixa eu só abrir o chat aqui. Vocês vão ver, não é uma coisa assim muito profunda, a gente vai ver um pouco mais disso depois também na pós-graduação, mas acho que vai dar uma ideia boa de qual que é o tratamento que deve ser feito no caso de partículas idênticas, né, que falta para a gente em relação à teoria que a gente viu até agora e quais as consequências disso. Então, muito bem. Então, em primeiro lugar, o que são partículas idênticas, né? Então, a gente considera partículas que têm todas as propriedades físicas iguais como partículas idênticas, né? Em particular, a mesma massa, a mesma carga, o mesmo spin. Então, exemplos aí são os elétrons, né? 2 elétrons são idênticos, 2 prótons são idênticos, 2 nêutrons e assim por diante. E isso. Então, e daí, né? Qual que é a implicação de você estar considerando um sistema que tem duas partículas que são idênticas? Então, vamos ver primeiro o que acontece na mecânica clássica. Então, em mecânica clássica, se você tem duas partículas interagindo, elas são idênticas, então, em primeiro lugar, a newtoniana do sistema, então vai depender se vai precisar de uma coordenada e um momento para especificar a partícula 1 e uma coordenada e um momento para especificar a partícula 2. Mas a newtoniana, ela deve ser simétrica em relação à troca dos índices, porque tudo que depende da partícula 1 é igual à partícula 2. Então, se você trocar 1 por 2, a newtoniana deve ser a mesma. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para a gente ver. Você tem duas partículas de mesma massa, então M e M que aparece aqui tem que ser o mesmo M. Então, você tem a energia cinética da partícula 1, a energia cinética da partícula 2, e elas estão interagindo, por exemplo, dessa forma, tipo duas partículas presas por uma mola, a interação é Kx1 menos X2. Então, você vê que se eu tivesse um M1 e um M2, elas já não seriam idênticas, e eu perderia essa simetria. Então, como a simetria deve existir, eu não posso saber, eu chamar essa partícula de 1 e aquela de 2, ou o contrário, tem que dar na mesma. Né? Então, eu posso inverter os índices, eu tenho que ter a mesma newtoniana e as mesmas equações de movimento. Então, aqui, por exemplo, estão as equações de movimento, né? X1 ponto é dH dP1, P1 sobre M, X2 pontos dH dP2, P1 ponto, P2 pontos. P1 ponto é menos dH dx1, P2 ponto menos dH dx2. Então, você tem as equações de movimento aqui. Se você trocar o índice 1 por 2, uma equação vai na outra por x, e para P também. Né? Você vê que se trocar na equação aqui do momento, trocar o índice 1 por 2, aqui vai ficar P2 ponto, que é igual a de baixo. Aqui fica x2 menos x1, que você troca de lugar e dá... vamos fazer a troca aqui só para a gente se convencer que a equação fica simétrica. Então, se nessa equação aqui eu trocar os índices 1 por 2, aqui vai ficar P2 ponto, aqui vai ficar menos K, x2 menos x1, que é a equação de baixo. Essa daqui, se eu trocar 1 por 2, vai ficar P1 ponto, que é menos K, x1 menos x2, né, que é a equação de cima, é imediato. Né? Você troca os índices, você vai de uma para outra. Então, as equações são idênticas. A única coisa que distingue uma partícula da outra é a condição inicial. Né? Então, se você tiver aqui no plano de movimento XP, então, se você der a condição inicial para uma partícula aqui e para outra partícula aqui,
Apesar das equações de movimento serem idênticas, a condição inicial é diferente e, portanto, cada uma vai executar a sua trajetória. Então, em mecânica clássica, você pode acompanhar, se você diz que essa daqui era a partícula que você chamou de 1 e essa que você chamou de 2, você pode acompanhar as trajetórias passo a passo e saber que aqui continua sendo a partícula 2, aqui continua sendo a partícula 1. Em mecânica quântica é mais complicado, porque essas partículas têm funções de onda, essas funções de onda podem ter uma sobreposição e você deixa de saber quem que é a partícula 1, quem que é a partícula 2, e eu já vou dar um exemplo daqui a pouco. No entanto, essa questão de você poder distinguir as partículas de mecânica clássica, mesmo que elas sejam idênticas, tem um furo. E o furo é uma coisa chamada de paradoxo de Gibbs, que vocês devem ter visto, que eu já vou lembrar aqui para vocês, que mostra que mesmo em mecânica clássica é importante a gente entrar com essa informação de que as partículas são idênticas. Então vamos lembrar isso aqui. Ó. Imagina que você tem um gás com N partículas idênticas dentro de um volume V. Um gás ideal. Então, como que a gente calcula a função de partição desse gás? Então, eu vou chamar de Z' essa função de partição, a gente vai ver que ela é incorreta, a gente vai corrigir, e eu vou chamar de Z a função correta daqui a pouco. Então, qual que é a função de partição? Tem uma normalização, que é 1 sobre H 3N, e apesar de aparecer a constante de Planck aqui, isso é só uma normalização adequada, isso aqui é clássico. Então, a gente faz E a menos beta H, beta é 1 sobre KT, e H é só energia cinética, certo? A energia cinética de cada partícula, todo mundo com a mesma massa. E eu vou integrar isso aqui sobre o espaço de estados. Então, o estado da partícula clássica é a sua posição e o seu momento. Então, eu vou integrar sobre todos os momentos, P1 até Pn, e todas as coordenadas R1 até Rn. Certo? Então, vamos ver o que dá isso aqui. Ó. A integral no volume, a integral sobre as coordenadas dar para cada partícula dar um volume, né? Porque isso aqui não depende das coordenadas. Então, dá o volume V, N vezes. Então, dá esse V elevado a N que está aqui. A integral sobre os momentos, a gente faz cada uma delas. Né? Então, por exemplo, essa exponencial. Deixa eu abrir um slide novo só para fazer essa integral. Então, você tem aqui a integral de E a menos beta, soma de 1 até N, PI ao quadrado sobre 2M, 2M eu já posso colocar aqui, dp1, dpn. Essa exponencial a gente desacopla num produto de exponenciais, então você tem aqui o P1, dp1, P2, dp2, assim por diante, até a última. Então, vão ser N integrais todas idênticas, Pn ao quadrado sobre 2M, dpn. Então, são N integrais idênticas, vai dar alguma coisa elevado a N também. Qual que é o valor da integral? Então, essa integral aqui, ela é uma integral em 3 dimensões, né? O gás está numa caixa cúbica, então, na verdade, isso aqui é menos beta px1 ao quadrado sobre 2m dpx. Mesma coisa para dpy, P1, deixa eu escrever direito isso aqui, P1y ao quadrado sobre 2m, dp1y, e aqui dp2y. E elas são todas idênticas de novo. dp1z. Qual que é a integral da gaussiana? É raiz de π dividido pelo coeficiente que multiplica aqui. Então, raiz de π, vai ficar 2mπ sobre beta.
para cada uma dessas. Então, o resultado dessas 3 integrais é 3 meios, 2mπ sobre beta elevado a 3 meios. E como eu tenho que elevar isso aqui a n, vai ficar 2mπ sobre beta a 3n dividido por 2. Tá? Então, isso aqui é o resultado das integrais nos momentos, que está aqui. Então, a gente coloca tudo junto e a gente vê que dá tudo elevado a n. Então, a gente pode escrever como um certo xi elevado a n, onde xi é v sobre h ao cubo, 2mπ sobre beta a 3 meios. Certo? Então, muito bem. Então, está aqui a função de partição. E a gente vai calcular, então, por quantidades. Eu vou fazer essas contas sem muito detalhe, mas, por exemplo, a energia média... Eu quero calcular a entropia, quero chegar na entropia. Então, qual que é a energia média do gás? É menos dd beta do Ln de Z, certo? Lembra que... Só lembrar para vocês aqui... Como você tem Z igual a integral de E a menos beta H sobre todas as configurações do sistema, vamos escrever isso aqui dessa forma, se eu fizer menos dd beta aqui, ó, do Ln de Z, o que dá isso aqui? Quem que é derivada do Ln? É 1 sobre Z dz de beta. Tem um sinal de menos aqui. Então, isso aqui ficaria 1 sobre Z. Quando eu derivo isso aqui em relação a beta, tem um sinal de menos que vai matar esse menos e cai um H. Então, isso aqui é o valor médio de energia, né, com os pesos de Boltzmann e normalizado. Então, isso aqui é o que a gente chama, então, de energia média do gás. Tem uma outra quantidade, que eu já vou aproveitar esse mesmo slide para escrever, que é a energia livre de Boltzmann. A energia livre de Helmholtz, desculpa. A energia livre é eu escrever esse Z como E a menos beta F. Tá? Então, energia livre, energia média, deixa eu corrigir aqui. Então, energia média, deixa eu resumir aqui embaixo. É menos dd beta do Ln de Z, que de fato é a média de energia nas configurações, e energia livre de Helmholtz, ela é definida como menos 1 sobre beta do Ln de Z. Tá? E a entropia, a gente escreve em termos dessas quantidades como E menos F dividido por T. Tá? Então, se a gente calcular isso para a entropia desse gás ideal, você vê, vamos calcular a energia livre, pelo menos, para a gente ver, o resto eu vou deixar como exercício para não gastar muito tempo aqui na álgebra, mas você vê, nossa função de partição é xi elevado a n, onde xi é v sobre h ao cubo, 2mπ sobre beta a 3 meios. Então, quem que é energia livre? Eu vou fazer menos dd beta do Ln de Z. Quando eu calculo Ln de Z', o Ln tem essa propriedade que ele quebra, né? O produto quebra numa soma. Então, a única coisa importante aqui para mim é o beta. Vou derivar em relação a beta. Então, eu posso escrever isso aqui como Ln de V sobre H ao cubo 2mπ a 3 meios, menos, o beta está no denominador e está elevado a 3 meios do Ln de beta. Certo? Então, eu separo o beta aqui do resto, usando a propriedade do logaritmo. Quando eu derivo agora em relação a beta, então, menos
d beta disso aqui, derivada, então menos com esse menos dá mais, tem um 3 meios, derivada do logaritmo é 1 sobre beta. Então, isso aqui é 3 meios de kt, certo? Desculpa, isso aqui é o xi, né? O z' é xi elevado a n, né? Então, isso aqui ainda está elevado a n, isso aqui está elevado a n, esse n aqui do beta eu posso jogar aqui para fora também, então tem um n aqui na frente, e eu tenho 3nkt, ou seja, é meio de kt para cada grau de liberdade, e aí eu tenho 3n graus de liberdade, né? 3 para cada partícula, n partículas, 3n graus de liberdade. Muito bem. Então, está aqui, né? Então, se a gente calcula a energia média e dá isso, a gente pode calcular a energia livre, é simplesmente pegar aquele logaritmo que está aqui e dividir por beta. A gente faz essa conta aqui para achar a entropia. Eu vou pular os detalhes, é só rearranjar os termos e dá isso aqui, ó. Dá nk, K constante de Boltzmann, né? Se esse beta é 1 sobre kt, ln de V, mais 3 meses ln de T, que vem aqui da energia média, e mais uma constante sigma', que está escrita aqui. Então, esse valor de entropia está errado. Ele não pode ser correto, porque ele não é aditivo. Então, deixa eu mostrar onde é que está a falha desse resultado e a gente vê como que a gente corrige isso com a identidade das partículas. Então, olha só, imagina que eu pego o meu gás de N partículas no volume V e divido ele em duas partes iguais. Deixo N sobre duas partículas num volume V sobre 2 e N sobre duas partículas no outro volume V sobre 2. A entropia desse sistema total tem que ser a soma das entropias de cada pedaço, A e B. Por que isso? Né? Por que tem que ser a soma? Por que a entropia tem que ser aditiva? Olha, a entropia, lembra que ela é basicamente, né, menos K ln do número de configurações possíveis do sistema. Então, se eu divido o sistema em duas partes iguais, imagina que eu tenho aqui do lado direito CA configurações possíveis e do lado direito CB configurações possíveis. Qual que é o número total de configurações do sistema completo? Ora, para cada configuração aqui, eu tenho todas as outras lá. Né? Imagina que eu tenho 10 configurações para cada lado. Então, eu fixo uma do lado esquerdo, eu tenho as 10 do lado direito. Aí, troca do lado esquerdo, mais 10 do lado direito. Então, o número de configurações total é o produto. Para cada uma de um lado, eu tenho todas as configurações do outro lado. Então, a entropia do sistema total tem que ser menos K, ln de CA vezes CB, o ln abre numa soma, e isso aqui fica SA mais SB. Tá? Então, a entropia tem que ser aditiva. Então, vamos ver qual que é a entropia desses sistemas metade aqui. Ó. Bom, elas são iguais, né? Estou dividindo igualmente o gás. Eu pego a mesma expressão que eu tinha antes, onde tem N eu ponho N sobre 2, onde tem V eu ponho V sobre 2. Certo? Então, essa é a entropia de cada um desses pedaços aqui. Quando eu somo as duas, ora, todo esse pedaço é igual, eu somo as duas, esse meio aqui cancela. Fica NK, ln de V sobre 2, 3 meios S'. Isso não é S, porque tem esse cara aqui, ó. Fica V sobre 2 aqui. E o S, né, era V. Então, você soma as entropias de duas metades e não dá a entropia do total que você quer. Então, qual que é como que a gente corrige esse problema? Por que essa entropia está errada? Ela está errada porque, como as partículas são idênticas, se eu trocar uma partícula pela outra, eu tenho a mesma configuração. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um gás, vamos olhar para duas partículas só. Eu tenho essa partícula aqui e essa partícula aqui. Eu chamo ela de 1 e essa de 2.
Na minha conta anterior, isso aqui era diferente, né? Eu estou contando todas as configurações, então isso aqui seria diferente da configuração de eu ter um 2 aqui e a 1 aqui. Mas se as partículas são idênticas, essas configurações são iguais, são a mesma configuração, e você não pode contar isso duas vezes. Então, a função de partição correta é a função de partição que a gente derivou antes, mas dividido pelo número de permutações que você pode fazer trocando as partículas, porque isso não conta. Essas são as mesmas configurações. Então, você não tem todo aquele monte de configurações que você tinha antes, né, esse negócio elevado a n, porque tem configurações contadas repetidas. Então, você tem que dividir aquilo por n fatorial, que é o número de permutações que você tem que fazer. Então, o ln de z não, então, a gente vai ver que essa correção, se você corrigir pelo número de permutações, já vai funcionar. Você vê que onde é que deu o erro, né? O erro deu aqui só, né? Então eu peguei. Professor, Oi, diga. eu tinha entendido que o erro tinha dado lá atrás, e aí a gente tentou corrigir, falando que era soma, não foi? Então, não. Aqui eu estou mostrando por que está errado, né? Então a gente fez essa Aham. conta, deu isso aqui. Aí tá errado também. Então aqui está errado também, porque se isso aqui tivesse Aham. certo, quando eu divido por 2 tinha que funcionar. Sim. Então aquilo está errado. Então vamos ver como é que a gente corrige a expressão da entropia de forma que quando eu dividir por 2 dá certo. Tá? Então vou voltar lá para trás para a minha entropia e eu vou dividir a minha função de partição, onde eu somei sobre todas as configurações, eu vou dividir pelo número de permutações que tem. Porque, né, eu tenho que. Esse cara é igual a esse, então eu não posso somar duas vezes. Então, eu estou falando o seguinte: então vamos supor que agora a nossa função de partição é essa, é a anterior, que era xi elevado a n sobre n fatorial. Então, o log de z agora vai ser n log de xi, né, daqui de cima, menos o log de n fatorial que está no denominador. Então, o log de n fatorial é complicado, mas tem uma aproximação para ele, né, aproximação de Stirling para n grande, que é essa daqui que eu estou usando, n log de n menos n. Então, quando está no denominador, eu uso essa aproximação e subtraio aqui. Então, quando a gente faz isso, o que acontece é o seguinte, a energia livre não muda, porque ela só depende de beta, né? É d de beta, e o beta está aqui no xi, a energia livre não muda nada. Mas a energia de Helmholtz muda, né? Porque ela é menos 1 sobre beta do ln de z. Então, na energia livre, a gente ganha esse termo a mais. Então, quando a gente faz essa conta, vamos fazer essa conta para ver que ela leva no resultado correto. Então, a entropia vai ficar o seguinte. Então, ela é 1 sobre T, E menos F. Então, o E não muda, o E é o mesmo. Agora, o F, que é menos 1 sobre beta do ln de Z, ele vai ficar o F que eu tinha antes, né, menos 1 sobre beta. Então, o Z agora, ele o ln de Z agora é esse termo, que é o que eu tinha antes, menos a correção. Então, esse ln de Z, ele passa a ser, deixa eu apagar aqui. O que a gente tinha antes, vou chamar de, onde é que está aqui? NLN de xi, só que agora a gente ganha esses termos novos. N, log de N, mais N. Então, na entropia, o que muda, então tudo isso aqui é o que eu tinha antes, então minha entropia vai ficar, a entropia que eu tinha antes, vou chamar ela de S', a entropia anterior, e esses termos que eu ganho. Então, ó, eu tenho menos 1 sobre T de F, termos novos de F, que são esses dois aqui.
e 1 sobre beta, né? Tem um beta aqui. Então, isso aqui vai ficar a minha entropia anterior. Beta é 1 sobre kT. Então, sobe um K aqui em cima. Eu vou colocar um sinal de mais aqui. N, ln de N, menos N. Então, vamos escrever tudo junto. Ó. A entropia que a gente tinha antes era NK, ln de V, deixa eu copiar daqui, mais 3 meios do ln de T, mais sigma'. Agora, eu estou colocando mais esses termos. Então, N vezes K, que aparece aqui, eu vou colocar em evidência, como está aqui dentro. Então, aqui eu ganho um ln de N, menos 1, tem um sinal errado aqui, eu errei algum sinal, vamos ver. Menos F. É menos F, né? Então, aqui, quando eu corrijo, o menos, o F tem, esses caras aparecem negativo, como é menos F, aqui é positivo e aqui é menos. Então, aqui vai ficar mais e aqui menos. E agora, então, aqui fica menos e aqui fica mais. Então, vamos só trocar os sinais aqui. Menos aqui. Então, isso aqui fica NK. Esses dois LNs eu junto. V sobre N. Mais 3 meios do ln de T. E sigma' mais 1, eu vou chamar de sigma agora. É a constante anterior, mais esse 1 que aparece aqui. Então, e essa aqui é a entropia correta. Então, essa que está escrita aqui, ó, essa é a entropia correta. Por que ela é correta? Então, vamos imaginar agora que vamos fazer o experimento de dividir o volume por 2 e ver que funciona com essa expressão aqui. Então, o que muda? Onde tem V, agora é V sobre N, certo? E a constante muda. Então, se eu fizer essa conta de novo, eu vou ter aqui um V, aqui eu teria V sobre N, né? Então, V sobre N, quando eu divido por 2, é V sobre 2, N sobre 2. O 2 cancela, continua V sobre N. Então, se eu fizer esse cálculo com a expressão correta, aqui continua V sobre N, para os dois caras, e aqui é N sobre 2. Quando eu somo as duas, aqui é V sobre N, o N sobre 2 mais N sobre 2 dá N, e a gente recupera a expressão da entropia correta. Tá, então, todo esse exercício aqui, eu acho que é importante de a gente olhar, porque é uma manifestação clássica da identidade de partículas, né? Então, se você faz o cálculo da entropia, supondo que as partículas são distinguíveis, que a partícula 1 e a partícula 2, eu posso distinguir uma da outra, eu posso a todo momento saber quem que é a partícula 1 e quem que é a partícula 2, esse cálculo dá errado, porque eu tenho que contar configurações a mais. Se eu admito que elas são realmente idênticas, eu não sei quem é quem. É um elétron aqui e um elétron aqui. Não importa que eu chame esse de 1 e esse de 2, são dois elétrons, eles são idênticos. E eu não tenho como distinguir. Então, essas configurações passam a ser idênticas e eu não posso contá-las duas vezes. Então, eu divido pelo número de combinações que eu tenho de trocar, de rearranjar as partículas, e aí eu tenho uma entropia como resultado, que é, de fato, aditiva e de acordo com a teoria da mecânica estatística. Muito bem. Mas a gente... E na mecânica quântica? Então, o que acontece na mecânica quântica? Na mecânica quântica aparecem vários problemas com a identidade da partícula. Eu vou falar dois aqui. Então, imagina que você está tratando um problema de colisão
de duas partículas idênticas. Então, você tem 2 elétrons ou 2 prótons que você coloca num acelerador de partículas e elas estão colidindo uma de frente com a outra. Então, você tem aqui a partícula 1 e a partícula 2. Durante a colisão, acontece uma superposição dessas partículas, elas interagem, escapam uma para cada lado, e você detecta essas partículas depois, né, você enche de detetor em volta do sistema, e você quer saber para que ângulo essas partículas espalharam. Então, uma das partículas vai atingir um detetor, outra partícula vai atingir outro detetor. Quem atingiu qual detetor? Então, você vê que pode acontecer isso. Então, imagina que você detetou uma partícula aqui e uma partícula aqui embaixo. Pode ser que a partícula 1 subiu e a partícula 2 desceu, ou que a partícula 1 fez a curva, a partícula 2 também. Então, aqui, quem que você detetou aqui em cima, né, no seu detetor aqui? Foi a partícula 1 ou foi a partícula 2? Você não tem como saber, né, porque as funções de onda se embaralham ali durante a colisão, você perde né, enquanto as partículas estão distantes, você pode pensar, eu tenho um pacote de ondas, né, que representa essa partícula. Deixa eu ver que não está, travou de novo aqui. E um outro pacote de ondas que representa essa. No entanto, quando elas embolam aqui no meio, você vai ter uma confusão aqui, uma interferência, e depois sai uma para cá e uma para cá. E você não tem como saber quem é quem. Então, o cálculo da probabilidade de você detectar a partícula aqui em cima vai mudar. Não vai ser, você vai ter que considerar as duas opções, né, e não e elas vai ter um termo de interferência entre elas, a gente vai ver mais para frente. A outra coisa que é mais interessante ainda, que dá para ver mais claramente que tem um problema na teoria, é o seguinte. Imagina que você tem duas partículas de spin meio, e eu digo para ele, eu preparo duas partículas, por exemplo, 2 elétrons novamente, tal que uma está com SZ mais H cortado sobre 2 e a outra com SZ menos H cortado sobre 2. Então, duas partículas, uma com spin para cima, a outra com spin para baixo. Partículas idênticas. Então, qual que é o estado que descreve esse sistema? Então, como os elétrons são idênticos, eu digo que está uma com spin para cima, a outra com spin para baixo, você pode pensar, olha, eu vou pensar que a partícula 1 tem um estado mais e a 2 está no estado menos, ou eu posso pensar que a 1 está no estado menos e a 2 está no estado mais. Ambos os estados descrevem duas partículas idênticas com spins trocados. Certo? E se você pensar bem, na verdade, qualquer estado que é uma combinação linear desses dois satisfaz essa propriedade. Né? Imagina que eu construí esse estado φ, que é alfa mais menos, mais beta menos mais, com alfa 2 mais beta 2 igual a 1. Então, se você perguntar qual que é a probabilidade de eu medir uma partícula para cima e a outra para baixo? Ora, é a probabilidade de eu medir mais menos, mais a probabilidade de eu medir menos mais. Isso aqui vai dar alfa 2, isso aqui vai dar beta 2, essa probabilidade é 1. Então, esse estado me descreve esse sistema para qualquer alfa e beta. Só que acontece o seguinte, imagina que você, então, essa informação, 2 elétrons, um com spin para cima, um com spin para baixo, você fala, o meu estado mais geral possível é esse φ, e agora eu faço a seguinte pergunta. Qual que é a probabilidade, nesse estado φ, de eu medir SX nas duas partículas e encontrar os dois SX para cima, mais e mais? Então, olha só, essa probabilidade a gente obtém assim, eu pego o meu estado, projeto no mais de x, módulo quadrado, certo? Quem que é o mais de x? Ora, é partícula 1, eu vou escrever o estado mais em termos dos estados de SZ. Então, para a partícula 1, é mais menos dividido por raiz de 2.
certo? Então, isso aqui é o mais x da partícula 1, produto direto com mais x da partícula 2. Então, quando você abre isso aqui, ó, dá raiz de 2 dá 1 meio, e você tem 4 termos, né? Mais com mais, que é o mais com menos, menos com mais e menos com menos. Então, esse aqui é o estado mais x, tá? Escrito na base do SZ. E eu tenho que fazer o produto agora desse cara com o φ. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais x com o φ. Então, isso aqui vai dar 1 meio de todo esse cara aqui. Mais, menos, menos, mais, menos, menos, com o estado φ, que era alfa é mais menos, né? Alfa mais menos, mais beta menos mais. Então, o que vai dar esse produto? Vai dar 1 meio. O mais menos aqui com mais menos aqui dá 1, então dá meio de alfa. E beta menos mais com menos mais também dá 1. Dá 1 meio de alfa mais beta. Todo o resto é ortogonal e dá 0. Então, você vê, a probabilidade, então, de eu medir esse x é o módulo quadrado desse negócio, que é 1/4 de módulo de alfa mais beta ao quadrado. Então, você vê que essa probabilidade depende de alfa e beta. Então, se eu falar para vocês que esse estado φ descreve o meu sistema com um spin para cima e um spin para baixo, isso está errado. Não pode ser verdade, porque se para qualquer alfa e beta isso é uma descrição boa do sistema, quando eu for medir alfa x ou px, então se eu escolher, por exemplo, alfa igual a 1 e beta igual a 0, aquela probabilidade vai dar 1/4. Certo? Agora, se eu escolher 1 sobre raiz de 2 para cada um, isso aqui, alfa mais beta, dá raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. E a probabilidade dá meio. Ora, se eu fizer um experimento e preparar uma partícula, um elétron spin para cima e um elétron spin para baixo e medir o SX, vai dar alguma coisa. E essa alguma coisa vai me dizer quem que é o alfa e beta correto, certo? Porque o resultado tem que ser um só. Ele não pode depender de alfa e beta dessa forma esquisita. Então, não é verdade que esse estado é o estado correto, né, para o sistema. Existe um alfa e beta que corresponde à realidade. E aí a gente vai ter que descobrir quem que são esses caras. Tá? Então, não é verdade que pode ser qualquer alfa, qualquer beta. Só tem uma combinação de alfa e beta que vai bater com o experimento. Tá? Então, essa é a questão. Então, a gente vai fazer agora um formalismo, né, vamos estender um pouquinho a teoria para incluir essa questão de partículas idênticas de forma que esse problema seja resolvido, né, que a gente tenha uma prescrição correta para descrever, então, esse tipo de estado. A gente vai ver que esse estado em particular de 2 elétrons com spin para cima, o estado correto é alfa igual a menos beta. Né? Tem uma escolha correta desses coeficientes aí. Muito bem. Então, dada essa introdução toda, vamos ver como é que a gente faz a teoria para levar isso em consideração. Então, tá. Então, eu vou introduzir um operador. Então, eu vou pensar primeiro em 2 partículas. Essas 2 partículas não precisam ser idênticas por enquanto. Tá? Então, eu posso pensar que eu tenho aqui, por exemplo, um elétron e um próton. 2 partículas quaisquer. E eu vou introduzir um operador de permutação P2,1 que troca uma partícula com a outra. Então, só para a gente manter algum tipo de coisa na cabeça, imagina, por exemplo, que eu tenho um poço infinito. Então, tem um poço de potencial infinito.
eu conheço os níveis de energia desse poço de potencial, e eu vou, então, por exemplo, pensar que eu tenho uma partícula num certo estado desse poço e uma outra partícula no outro estado do poço. Tá? Então, genericamente, eu vou pensar que eu tenho uma base de estados de uma partícula, resolvo o problema para uma partícula, então eu tenho essa base UI, então isso aqui seria U1, U2, etc. Pode ser qualquer operador, só para a gente fixar as ideias, vamos pensar que são as energias num poço de potencial. E eu vou construir uma base de estados onde eu coloco a partícula 1 num certo estado UI e a partícula 2 no outro estado UJ. Então, isso aqui é uma base de estados de duas partículas construído a partir da base de uma partícula só. E essa notação vai ser o seguinte, se eu trocar de lugar, ó, colocar 2 no J, 1 I, é a mesma coisa. Né? A partícula 1 está no I, a partícula 2 está no J. Tá? A ordem que eu coloco essa informação dentro do CAT não é relevante. O que é relevante é quem está em qual nível. E esse operador de troca ele vai fazer o seguinte, o P21 aplicado num estado desse, ele troca o índice 1 com o índice 2. Tá? Então, quando eu aplico o P21 aqui, fico 2 aqui, 1 aqui, e agora eu posso reordenar, se eu quiser, passar o 1J aqui para frente, para deixar sempre a partícula 1 vindo primeiro, e a 2I para cá. Tá, então, esse é um operador de permutação que troca uma partícula pela outra e ele vai ser importante para a gente fazer essa álgebra de identidade de partículas. Propriedades importantes é que o quadrado dele é igual a 1, certo? Isso é meio óbvio, né? Eu troco, depois destroco, eu caio na identidade. E o P21 é hermitiano. Vamos mostrar essa propriedade do hermitiano, que ela vai ser importante. Então, vale a pena a gente recordar o que é isso. O que quer dizer que, quando que um operador é hermitiano? Como que eu mostro que o P21 é hermitiano? Eu mostro da seguinte forma. Deixa eu só pegar, tinha feito um exemplinho rápido aqui. Só um segundo. Aqui, vou pegar isso aqui. Imagina, então, que eu tenho... Como que eu mostro qual que é a definição do conjugado hermitiano de um operador? Então, se eu tiver um estado desse tipo, o conjugado hermitiano dele aplicado... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu só... isso. Aqui, ó, 1. Deixa eu só escrever, eu já explico o que eu estou fazendo aqui. 2, o L. Isso tem que ser igual a K. 2, o L. P21, 1, o I. 2, o J, estrela. Então, lembra qual que é a definição do conjugado hermitiano de um operador, né? A ação dele entre dois estados, né? Deixa eu lembrar aqui embaixo como é que a gente fazia antes, né? Eu tenho um operador A, o seu conjugado ele é definido por essa operação. A aplicação dele entre dois estados φ e ψ tem que ser igual à aplicação do operador A complexo conjugado. Essa é a definição do operador conjugado hermitiano. Então, estou fazendo isso por operador de permutação, por operador de troca, né, o 2, 1, entre dois estados quaisquer de duas partículas, 1i, 2j, 1uk, 2ul. Isso tem que ser igual a isso. Então, vamos mostrar que o operador é hermitiano. Então, o que acontece aqui do lado direito? Deixa eu apagar essa definição aqui de baixo, para a gente fazer a conta aqui mesmo. Então, o que é esse lado esquerdo aqui? Olha, eu vou aplicar o operador de troca aqui. Então, eu vou trocar 2 por 1, certo? Então, vai ficar 2 UI, 1 UJ.
Então, já vou escrever o 1 na frente. 1, o J, 2, o I. Complexo conjugado. Ora, esses caras são, né, a base de U é uma base ortogonal, tá? Então, isso aqui vai ser delta KJ, certo? Se a partícula 1 está no estado K e aqui é o estado J. Então, isso aqui é ortogonal, delta KJ, delta LI, complexo conjugado ou não, a delta é real, eu posso tirar. E isso é a mesma coisa que se eu aplicasse diretamente aqui, né? Como o P21 mais, quando eu troco, se ele for igual, se o P21 mais for igual ao P21, é isso, exatamente isso que ele faz, ele troca, né? Então, se esse cara aqui, se o P21 mais for igual ao P21, é isso que ele faz, ele vai trocar o estado 2 por 1, 2 UK, e isso aqui vai ser novamente a delta de ILJK, que é o que está aqui embaixo. Tá? Então, porque eu estou fazendo uma troca e esses estados são delta, que são reais, o P2+ tem que agir como o P21. Tá claro isso aqui ou ficou confuso? Eu estou usando a definição aqui do conjugado hermitiano, calculo esse lado direito, né, ele dá dá duas deltas, que são reais, e para que esse negócio seja igual a isso, o P21+ tem que ser igual ao P21, porque ao trocar aqui, eu obtenho exatamente as deltas que eu preciso. Tá? Então, isso funciona se o P21+ for igual ao P21. Tá? Então, ele é hermitiano nesse sentido. Isso é uma demonstração meio simples, mas vai ser importante para a gente demonstrar umas propriedades mais para frente. E, finalmente, né, por ele ser hermitiano e o quadrado ser 1, ele é unitário também. Né? P21 vezes P21+ é identidade. Por quê? Porque o P21+ é o P21 e P21 ao quadrado é 1, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que P21, e isso aqui é a identidade. Tá, então, esses operadores de permutação são hermitianos, são unitários, eles são muito simples, eles simplesmente trocam a partícula 1 com a partícula 2. Muito bem. Quais são os autovalores desses caras? Então, imagina que eu quero resolver a equação de autovalores P21 igual a alfa. Então, eu quero saber quem são os autoestados e os autovalores desse operador. Então, pelo fato deles ter o quadrado 1, né, se eu multiplicar dos dois lados aqui por P21, então, por um lado, isso aqui é a identidade, certo? Então, o P21 ao quadrado é a identidade, isso aqui tem que dar alfa. Por outro lado, aqui à direita, P21 alfa é alfa. Então, isso aqui é alfa ao quadrado vezes alfa. Então, você chega a essa identidade que alfa ao quadrado tem que ser igual a 1 e, portanto, alfa é mais ou menos 1. Tá? Então, como o quadrado do P21 é a identidade, os seus autovalores são mais ou menos 1. E a gente vai definir, então, um estado como sendo simétrico se ele for autoestado de P21 com autovalor 1 e antissimétrico se ele for autoestado do operador de permutação com autovalor -1. Então, agora a gente começa a introduzir esse conceito de simetria pela troca das partículas. Então, o estado pode ser simétrico, se eu aplicar P21 nele, ele não mudar, e se eu ganhar um sinal, ele é antissimétrico. Tá? Eu vou fazer uma série de definições de propriedades aqui,
Então, você pode me interromper à vontade, a aula não vai ser longa, a aula é curta hoje, tanto de hoje quanto de quarta-feira, mas tem esse monte de conceitozinhos, então a gente tem tempo para discutir se vocês quiserem voltar e perguntar alguma coisa. Então tá, então dado esse operador de troca, a gente vai definir dois outros operadores associados a eles, que são os operadores de simetrização e antissimetrização. Então, S é definido dessa forma, 1 mais P21 dividido por 2, e o A, 1 menos P21 dividido por 2. Então, esses caras têm uma série de propriedades que a gente vai mostrar agora. Então, a primeira delas, eu já vou colocar aqui, está na próxima página, a soma deles é a identidade. Certo? Se você somar, o P21 cancela, meio mais meio dá 1. Então, a soma é a identidade. Está aqui. S ao quadrado e A ao quadrado, S ao quadrado igual a S, A ao quadrado igual a A, e o produto deles é zero. Então, vamos mostrar essas propriedades aqui. Acho que dá para mostrar alguma delas aqui mesmo. Então, o que é S ao quadrado? É 1/4 de 1 mais P21, 1 mais P21. Então, isso aqui dá 1, são 4 termos, né? Mais P21 mais P21, 2P21, e P21 ao quadrado, que é a identidade. Então, isso aqui dá 2 mais 2P21, o 2 a gente tira do parênteses, e a gente recupera o S de novo. Certo? O A, vamos ver o que dá. A ao quadrado, por sua vez, é 1/4, 1 menos P21, 1 menos P21. Então, isso aqui também dá 1. Vamos fazer o P21 com P21, dá mais P21 ao quadrado de novo, dá outro 1. E aí fica menos P21, menos P21. Isso aqui de novo dá 1 meio, 1 menos P21, que é o A. S vezes A, por outro lado, então cada um tem 1 meio, dá 1/4, 1 mais P21, 1 menos P21, e agora vai dar 1 com 1 dá 1, menos P21 ao quadrado agora, dá menos 1, e agora eu tenho mais P21, menos P21, todo mundo se cancela, isso aqui dá 0. Tá, então, esses caras são projetores, o quadrado deles é ele mesmo, então é um projetor, você projeta, projetar de novo não faz nada, porque você já está projetado. E eles são projetores em espaços ortogonais. Projetou em A, você tenta projetar em S e dá 0. Como o P21 é hermitiano, S e A são hermitianos, e, além disso, essas duas propriedades são importantes. S, para qualquer psi que você pegue, S-psi é um estado simétrico e A-psi é um estado antissimétrico. Então, vamos mostrar essas duas que faltam aqui. Então, se você pegar um psi qualquer e aplicar S nele, isso aqui é um estado simétrico. Como que eu provo isso? Isso aqui é simétrico se o operador P21 aplicado nisso, der S vezes T. Se ele tiver alto valor, 1, né, em relação ao operador de troca. Então, vamos mostrar que isso é verdade. Então, eu pego aqui P21 vezes S, aplicado em psi. Então, isso aqui é 1 meio, vou deixar esse 1 meio para fora, entra com P21 aqui dentro. Fica P21 mais P21 ao quadrado, psi. P21 ao quadrado é 1. Então, isso aqui é 1 mais P21 psi, e isso aqui é S psi. Tá? Então, de fato,
P21 SPSI, dá SPSI, e, portanto, SPSI é um estado simétrico. Então, esse S é o operador de simetrização. Você pega um estado qualquer, aplica S nele, e você tem um estado simétrico. Simétrico pela troca, né, das partículas 1 e 2. E mesma coisa para o A. Né? Se você aplicar P21 em APSI, isso aqui vai dar menos APSI. Tá? Eu deixo como exercício para vocês fazerem. Então, ele vai ser um autoestado com alto valor menos 1, é um autoestado antissimétrico. Tá? Então, essas são as propriedades desses caras aí. O que mais? O que acontece com esse operador quando a gente aplica esse operador de simetrização em operadores U? Então, aqui, né, vamos fazer essa conta aqui. Deixa eu abrir um slide. Então, você vê, eu tenho um certo operador U, que é o operador de uma partícula, que nós estamos usando como base para construir esses estados. Lembra do nosso exemplo? Eu estou pegando U como sendo hamiltoniana para um poço infinito. Tá? Então, eu tenho esses caras aqui, e agora eu construo estados de duas partículas, colocando uma partícula num estado e outra partícula num outro estado qualquer. Tá? Formando uma base, então, para descrever duas partículas a partir da base de uma única partícula. Então, muito bem. Imagine, então, que eu faço assim, eu tenho esse operador U, que ele pode ser aplicado numa partícula ou na outra partícula. Né? Então, aqui, nesse nosso exemplo, né, o operador U é P2 sobre 2M. Mas eu estou considerando, né, eu vou chamar de U1, a energia cinética da primeira partícula, e o 2, a energia cinética da segunda partícula. Note que essas partículas, por enquanto, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um elétron e um próton, não precisam ser necessariamente partículas distinguíveis. Mas eu tenho esse operador que eu posso aplicar no ket da primeira partícula ou no ket da segunda partícula. Então, imagina que eu tenho o operador U1, que atua na primeira partícula, e o resultado, então, aqui dá o I, certo? Ele pega o alto valor da primeira partícula, não faz nada com a segunda. 2UJ. Certo? E agora eu quero mostrar que esse sanduíche aqui, P21, U1, P21+, que é o próprio P21, né? Ele dá o U2. Ele também troca o operador U1 pelo operador U2. Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, se eu pegar P21, U1, P2, eu vou deixar P21+, é igual a P21, só para ficar mais bonitinho, o I, 2, o J. Então, o que dá isso? Eu aplico o P21 aqui, ele vai trocar as partículas 2 por 1. Então, vai dar o estado 2, o I, 1, o J. Então, 1, o J, 2, o I. Agora eu aplico o 1. O 1 vai atuar na primeira partícula e vai sair seu alto valor, o J. P21, sai o alto valor, o J. 1, o J, 2, o I. E agora eu aplico o operador P21 novamente, ele destroca, então, 2 com 1. Então, vai ficar 1 o I, 2 o J. E você veja que isso é o resultado de eu aplicar o 2 nesse estado. Né? Porque eu estou aplicando, ficou espremido aqui, né? Porque deixa eu escrever isso na linha de baixo. Isso aqui é a mesma coisa se eu aplicasse o 2 nesse estado, porque ele está pegando o alto valor
da partícula 2. Tá? Então, P21, U1, P21 é o U2. Ele troca o operador... onde é que está? Aqui para trás. Ele troca o operador que atua na partícula 1 pelo operador que atua na partícula 2. Outra coisa importante, deixa eu só mostrar esse resultadozinho aqui. Se eu tiver um operador que é um produto de 2, o sanduíche deles vai trocar a ordem. Deixa eu mostrar esse último resultado, a gente já está chegando na parte final aqui. Então, ó, imagine então que eu tenho um operador, deixa eu provar essa última propriedade, O1, 2, é um operador que depende de duas partículas, que ele é, como é que é? B1 vezes C2. Então, eu tenho um operador B que atua na partícula 1 e um operador C que atua na partícula 2. Então, se eu fizer P21 O1, 2, P21 mais, o que vai dar isso aqui? Dá P21, B1, C2, P21 mais. Como o P21 é unitário, P21 vezes P21 mais é identidade. Então, eu posso colocar aqui, ó, um P21 mais vezes um P21, isso aqui é identidade, C2, P21 mais. Isso aqui agora vira o B2, e isso aqui vira o C1. Opa, aqui tá certo, vira o C1. Então, a gente troca, né, os índices de 1 para 2. E B2C1 é o O21, certo? O B é o primeiro índice, o C é o segundo índice. Então, de fato, esse sanduíche de operadores de permutação, ele inverte todas as partículas. E a gente vai dizer que, né, um observável é simétrico se o O12 for igual ao O21. Então, por exemplo, qual que é o exemplo disso? A hamiltoniana, naquele sistema lá no poço infinito, das duas partículas, é essa daqui. Se eu trocar os índices 1 com 2, não muda nada, esse é um operador simétrico. Tá? Então, você vê que, né, por definição, P21, O12, P21 dá o próprio O12, se ele é simétrico, e, portanto, né, se eu multiplicar por um P12 aqui, com um P21 à esquerda, isso aqui vira identidade, P21, e P21, O12 igual a 12, P21, então eles comutam, se o operador é simétrico, ele comuta com a permutação. Né? Permutar ou não permutar, dá na mesma. Tudo bem? Vocês estão comigo aqui? Então, a gente está desenvolvendo uma álgebra para tratar essas partículas idênticas, que, por enquanto, já está dando para ver o que está acontecendo. Né? Eu tenho um operador de troca, eu vou ter que querer verificar se eu posso trocar ou não as partículas, se elas forem idênticas. Tem dois autovalores desse operador de troca, mais um ou menos um, então tem estados simétricos e antissimétricos, e a gente vai usar isso aí para fazer um postulado, que é o postulado da simetrização, que vai ser na aula que vem. Tá? Hoje eu só vou desenvolver essa álgebra e a gente vai ver isso na aula que vem. Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara aqui? Isso que eu fiz para duas partículas, eu vou fazer para N agora. Eu vou generalizar para N partículas. Na verdade, eu vou fazer para 3, mas aí a gente já vai ver que vale para qualquer número. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, operadores de permutação agora para N partículas. Então, imagine que eu tenho N partículas
que não precisam, por enquanto, ser idênticas, mas nós vamos aplicar essa teoria para partículas idênticas. Então, eu vou pensar que eu tenho N, mas eu vou fazer tudo para N igual a 3, tá? Porque senão fica muito abstrato. Então, eu vou fazer para 3 partículas, mas vamos pensar que isso vale para qualquer número, é fácil de estender a ideia. Então, qual que vai ser uma base de estados agora? Então, eu pego um operador de uma partícula, né? Novamente, eu posso pensar no meu poço infinito, eu tenho meus estados, e agora eu posso colocar uma partícula no estado I, a segunda no J, o terceiro no K, a quarta no L, e assim por diante. Eu vou parar em 3 na apresentação. E agora eu tenho um monte de permutações que eu posso fazer. Eu não preciso apenas trocar a partícula 1 com a 2, né? Eu posso trocar 1 com a 2, a 1 com a 3, a 2 com a 3, e assim por diante. Então, eu tenho agora mais permutações. Na verdade, eu tenho 6 permutações que eu posso fazer, que é N fatorial. Tá? Eu tenho, então, N fatorial permutações, que foi o que a gente fez lá no gás ideal, né, no paradoxo de Gibbs. E aqui estão elas por causa de 3. Então, o P1, 2, 3 é a identidade. Tá? Eu não troco nada. A 1 fica na 1, a 2 fica na 2, a 3 fica na 3. Aí eu tenho todas essas coisas. Eu tenho a 3, 1, 2, a 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3. E qual que é a definição desses caras, né? Então, uma dessas permutações aplicado no U1, 2J, 3K, eu troco, então, a 1 vira N, a 2 vira P, a 3 vira Q. Tá? É assim que a gente define. Vamos fazer um exemplo aqui para... vamos pegar uma delas, sei lá, a 2, 3, 1. Então, a 2, 3, 1, ela vai funcionar assim. O I, 2, o J, 3, o K. Então, a 1 vai virar 2, a 2 vai virar 3, e a 3 vai virar 1, o K. E agora eu rearranjo para ficar na ordem certa. Então, a 1 eu ponho na frente, 1 o K, 2 o I, 3 o J. Então, esse é o resultado da permutação. Tá? Então, para cada uma, é assim que a gente procede. A gente troca, né, a 1 por N, 2 por P, 3 por Q, depois a gente rearranja para colocar na ordem partícula 1, partícula 2, partícula 3. Tá? Muito bem. Então, a afirmação agora é o seguinte: o conjunto dessas permutações forma um grupo, e um grupo não comutativo. Então, vamos ver que ele satisfaz as propriedades de um grupo. Então, primeiro, eu tenho a operação identidade, que é 1, 2, 3, certo? Onde eu não mudo nada. Eu vou mostrar isso de uma maneira assim, qualitativa, não vou mostrar formalmente, mas o produto de duas permutações é uma permutação. Então, né, o produto de 2 elementos do grupo é um elemento do grupo. Então, aqui está um exemplo. Né? Por que é isso? Né? Porque se eu permuto de novo, o final é alguma permutação. Né? Então, isso é meio evidente que isso deve acontecer. Então, aqui está um exemplo. Né? Se você permutar 1, 3, 2 e 3, depois fazer 3, 1, 2, isso é a 3, 2, 1. Eu vou fazer alguns desses exemplos, porque eles são um pouco... quando a gente faz a primeira vez, a gente pode se embananar. Eu vou mostrar isso aqui, vou mostrar um dos outros aqui, dessas inversas também. Então, vamos pegar esse aqui. 3, 2, 1, 3, 1, 2 com 1, 3, 2. Vamos mostrar isso. Então, vou aplicar P, já esqueci. 3, 1, 2. Mas antes eu vou aplicar a 1, 3, 2. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui, ó. 1, o I, 2, o J, 3, o K. Vou representar assim, sem os 2 pontos, para ficar mais fácil. E aqui eu aplico a primeira permutação.
Então, o estado 1 não muda, 1 fica o mesmo, então 1 o I, e agora eu vou trocar o 3 com o 2, certo? Aqui vai ficar 3 o J, 2 o K. Então, vou pôr 2 o K, 3 o J, já arrumando a ordem. E agora eu permuto de novo. Então, vai ficar 3 o I, 1 o K e 2 o J. Certo? Que é a mesma coisa, então, que 1 o K, 2 o J, 3 o I. Então, qual permutação é essa? Então, eu estou afirmando que isso é a permutação 321. P321, 1I, 2UJ, 3UK. Então, como é que fica? Fica 3UI, 2UJ, que não muda, 1UK. Que, de fato, é aquilo lá, né? É 1UK, 2UJ, 3UI. Então, por produto de duas permutações, é uma permutação sempre. A outra propriedade importante do grupo é que cada elemento do grupo tem que ter uma inversa. Então, para cada P-alfa, existe uma operação P-alfa menos 1 que volta para o estado original. Então, por exemplo, a inversa da 132 é a própria 132. Por que isso? Porque essa operação só troca a 2 e a 3 de lugar. A 1 fica fixa. Então, se eu troco a 2 a 3, troco a 2 a 3 de novo, eu volto para o mesmo lugar. Então, quando eu tenho permutações que só mexem um par de partículas, ela é a sua própria inversa. É que nem a P21, né? A P21 ao quadrado é 1. Ou seja, a P21 a menos 1 é o próprio P21. Quando eu tenho permutações mais complicadas, isso não é verdade. Então, por exemplo, a inversa da 312 é a 231. Tá? Então, se você pegar a 321, para inverter, você tem que aplicar a 231. Tá? Então, isso aqui fica como exercício para vocês mostrarem isso aqui. Mas a ideia é que qualquer permutação que eu faça, eu posso criar uma outra permutação que volta para trás. Né? Acho que é bastante intuitivo. E o outro fato que é importante é que o grupo não é comutativo. Você aplicar as operações em ordem ou na ordem inversa dá diferente. Então, por exemplo, aqui eu mostrei esse resultado, né? Que a 321 com 132 dá 321. Se eu aplicar o contrário, dá uma outra permutação. Tá? Você tem que... Vamos fazer essa daqui para checar. Vamos, já que a gente fez a ida, vamos fazer a volta. Eu vou fazer a 321 e depois a 132, só para a gente praticar mais um aqui. 1, 3, 2 e 3, 2, 1. Vamos fazer essa daqui só para ver que realmente dá diferente e a gente tem que tomar cuidado com a ordem. 1 I, 2 o J, 3 o K. Então, isso aqui vai dar 1, 3, 2, 3 o I, 2 o J não muda, 1 o K, que é a mesma coisa que 1 o K, 2 o J, 3 o I. E agora aplica essa permutação. Então, a 1 não vai mudar, 1 o K, e eu vou mudar a 2 com a 3. Então, a 2 vai ficar o I e a 3 vai ficar o J. Tá? Então, se a gente comparar K e J, dá diferente de KJI. Certo? Então, eu fazer a permutação de um lado ou de outro me leva a resultados distintos. Então, o grupo é não comutativo. Tá? Mas ele tem todas as propriedades de grupo e, portanto, isso vai facilita a nossa vida em alguns aspectos.
Então, tem mais 3 propriedades aqui que eu preciso mostrar, que são essas aqui, ó. Se eu pegar, essa primeira é bem evidente, né? Se eu tiver beta diferente de beta' e considerar P beta e P beta', esse produto é diferente desse. Então, como que eu vejo isso? Se eu pegar esse cara aqui, ó, P alfa e P beta, eu estou comparando com P alfa, P beta'. Suponha que eles sejam iguais. Então, como P alfa tem uma inversa, eu multiplico por P alfa menos 1 dos dois lados. P alfa a menos 1, P alfa a menos 1. Isso aqui da identidade daria P beta igual a P beta', mas não pode porque eles são diferentes. Não, então, a inversa, tanto faz. A inversa então, se você tem P alfa menos 1 é igual a P alfa menos 1 P alfa, igual a 1. Tá? Tanto faz o lado que você multiplica, tem que dar a identidade. Tá? Então, aqui, em particular, estou multiplicando à esquerda para assumir com P alfa. Então, se eu fizer isso, eu teria P beta igual a P beta', o que não é verdade. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho duas permutações distintas, se eu multiplicar por um mesmo P alfa, elas continuam distintas. Tá? Elas não tem como eu torná-las iguais multiplicando por uma certa permutação. A outra propriedade bem importante, essas duas são bem importantes, nós vamos usar daqui para frente, é o seguinte: se eu pegar o conjunto das permutações P beta, que eu estou representando aqui por esse colchetes. Então, deixa eu pegar aqui. Eu pego o conjunto das permutações P. Então, isso aqui é igual, por exemplo, né, a P1, 2, 3, P1, 3, 2, as 6 permutações aqui. Eu pegar esse conjunto e multiplicar termo a termo por um P alfa qualquer, isso aqui continua sendo o mesmo conjunto de permutações. O que isso quer dizer? Então, vamos fazer isso explicitamente. Pega uma P alfa qualquer e multiplica no conjunto. Deixa eu apagar aqui. Então, eu vou pegar P alfa vezes a P1, 2, 3, P alfa vezes a P1, 3, 2, multiplica cada elemento por P alfa. Então, o que acontece? Esses dois caras, eles são distintos, certo? Um é o P1, 2, 3, o outro é P1, 3, 2. Então, se eu multiplicar ambos por P alfa, eles continuam distintos. Essa é a propriedade de cima aqui. Tá? Então, esse cara continua diferente desse. Bom, deixa eu escrever mais um explicitamente para a gente... P3, 1, 2, por exemplo. Aqui também, P3, 1, 2, então eu vou pegar P alfa, P3, P3, 1, 2. Então, esse cara é diferente desse, multiplica por P alfa, eles continuam distintos. Esse aqui é distinto desse, multiplica por P alfa, continua diferente. Esse é diferente desse, multiplica por P alfa, continua diferente. Então, o que acontece? Cada um dos 6 termos que tem aqui, dessas 6 permutações, elas são todas diferentes. Quando eu multiplico cada um por P alfa, continuam dando 6 permutações diferentes. Ou seja, eu recupero o próprio grupo completo de permutações, as 6 permutações distintas que acontecem. O que acontece é que uma vai na outra com a aplicação de P alfa. Mas eu continuo com uma diferente da outra, como só tem 6 permutações possíveis, eu tenho as 6 de novo recuperadas no grupo. Tá? Então, pegar o conjunto das permutações, multiplicar cada uma delas por uma P alfa fixa, me recupera o próprio conjunto em ordem trocada. Tá? Mas o conjunto é o mesmo. Tá? Então, isso é uma consequência dessa propriedade aqui de cima.
E a outra propriedade importante nesse mesmo sentido é que se eu inverter cada uma das permutações, então se eu considerar agora o grupo das permutações inversas, ou seja, eu vou fazer a P123 a menos 1, P132 a menos 1, P312 a menos 1, etc. Isso aqui também é o próprio grupo. A inversa de uma permutação é outra permutação, certo? Então, as inversas são permutações. E eu não posso ter duas inversas iguais. Tá? Porque se eu tiver duas inversas iguais, eles vão estar invertendo o mesmo operador, né? Se eu tiver, por exemplo, vamos ver se a gente consegue argumentar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, a P123 inversa igual a P321 inversa, ou seja, se eu repetisse o operador aqui embaixo, então eu multiplico aqui à direita ou à esquerda, tanto faz, por P321, P321, isso aqui é a identidade, certo? E isso implica que a inversa da P123 é a P321. Isso aqui, nesse caso em particular, é óbvio que não, né? A P123 é a identidade, a inversa é a própria identidade, que não é a P321. Certo? Então, eu não posso repetir as inversas. Tá? Então, se eu inverter todo mundo, cada inversa é uma permutação e uma permutação uma distinta da outra, porque é a inversa correta, né? Então, eu tenho as 6 permutações recuperadas de novo. Então, esse grupo é um grupo interessante, né? E tem essas propriedades. Se eu aplicar uma permutação em todo mundo, eu recupero o próprio grupo, e o grupo das inversas é o próprio grupo de novo. Tá? Isso vale para qualquer dimensão. Tá? Eu estou ilustrando tudo com 3 partículas aqui, porque é o caso não trivial, né? O caso 2 é muito trivial, só tem a identidade e o P21, mas aqui, então, você vai tendo mais permutações conforme a gente vai aumentando o número de partículas. Certo? Então, tá. Então, estamos terminando. O último passo é o seguinte. Então, vamos só revisar. A gente definiu esses operadores que trocam partículas. Esses operadores formam um grupo. E esse grupo tem essas propriedades que eu mostrei agora. Última coisa que falta, o que eu quero fazer? Eu quero definir os operadores de simetrização e antissimetrização quando eu tenho um número grande de partículas. Então, é isso que a gente vai fazer nesses últimos slides, e a gente fecha a aula de hoje e deixa a física para a aula de amanhã. Então, primeiro, eu vou definir um negócio que chama transposições e a paridade da transposição. Então, o que é uma transposição? Transposição é uma permutação onde você só troca 2 partículas. Então, por exemplo, aqui, 1, 3, 2, o 1 não muda, só troca 2 com a 3. 3, 2, 1, a 2 não muda, estou trocando a 1 com a 3. Outro exemplo, P1, 2, 4 e 3, no caso de 4 partículas, é uma transposição também, porque eu estou trocando só a 3 com a 4. Certo? Outro exemplo, em 5 partículas, por exemplo. 5, 2, 3, 4, 1. Eu só estou trocando a 1 e a 5. Então, sempre que eu troco só um par de partículas, a gente chama isso de uma transposição. E o lance é o seguinte, toda permutação a gente pode obter transpondo 2 partículas, certo? Transpondo primeiro uma, depois a outra, vou transpondo de par em par, e com isso eu construo qualquer permutação. Né? Por exemplo, se eu tenho o estado 1, o I, 2, o J, 3, o K, e eu quero chegar no estado 1, o J, 2, o K, 3, o I,
como é que eu posso fazer isso? Ora, eu quero que a partícula 1 fique no estado J. Então, eu troco a 2 com a 1 e já coloco a 1 no lugar certo. E depois eu troco a 2 com a 3. Certo? Então, eu pego a partícula 1, jogo onde eu quero, faço uma transposição. Aí ajeito a 2, aí ajeito a 3, assim por diante. Então, eu posso, né, um exemplo aqui, por exemplo, a 3, 2, 1, eu primeiro mantenho a 3 fixa, troco a 1 com a 2, depois eu mantenho a 1 fixa, troco a 2 com a 3, e eu chego nessa daqui. Tá, então, não vou provar isso formalmente, mas acho que é bastante claro, né? Eu tenho o estado original, eu primeiro coloco a partícula 1 no lugar dela, troco ela com quem ela tiver, depois eu ponho a partícula 2 e assim por diante. E o que acontece é o seguinte, esse produto de transposições que gera uma permutação, ele não é único. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele pode ser gerado por esses outros produtos aqui, ó. 132 e 213 ou 132, 321. Tem mais de uma maneira de você transpor e gerar a permutação, várias ordens em que você pode fazer isso. Tá? Então, a maneira de decompor uma permutação em transposições não é única. Mas o número de operações que você tem que fazer, ele é sempre par ou sempre ímpar. Tá? Isso eu não vou novamente demonstrar, mas acho que também é mais ou menos claro. Né? Se você tem que... o número de trocas que você tem que fazer, então você escolhe um procedimento de troca. Troca duas, troca duas, troca duas e chega no estado que você quer. Você pode, em cima disso, fazer uma outra operação. Né? Por exemplo, eu troco, vamos pensar assim, né? Que nem aqui, eu troco a 2 com a 1. Eu troco a 2 com a 1. Que nem aqui, e depois eu troco a 2 com a 3. E eu chego onde eu quero. Eu podia fazer isso da seguinte maneira. Troco a 2 com a 1, troco a 1 com a 3, troco a 1 com a 3 de novo, ou seja, não fiz nada, e aí troco a 2 com a 3. Certo? Isso é um produto de permutações que vai me gerar a mesma coisa, porque no meio eu fiz e desfiz o negócio. Como eu faço e desfaço, aqui eu tenho 2 transposições, aqui eu tenho 4 transposições. Então, a diferença entre elas é sempre desse tipo de fazer e desfazer alguma coisa em relação à operação mais simples que você poderia fazer. Tá? Então, se para chegar nessa daqui eu preciso de 2 permutações, 2 transposições, ou eu posso fazer isso com 4, ou com 6, ou com 8, mas nunca com 3, porque com 3 eu vou quebrar a coisa correta que eu precisaria fazer. Tá? Então, a decomposição não é única, mas o número de transposições é sempre par ou é sempre ímpar. E aqui que a gente vai definir, então, a paridade da permutação. Então, se uma permutação puder ser escrita num número par de transposições, a paridade dela é mais 1. Se o número for ímpar, a paridade é menos 1. Tá? Então, a paridade conta... Então, eu pego uma permutação, quebro em operações de troca de pares. Se o número de operações for par, a permutação é par. Se o número for ímpar, a permutação é ímpar. E última propriedade importante aqui, as permutações elas não são hermitianas em geral, tá? Mas elas são unitárias. Por que elas não são hermitianas? É porque, pensa, por exemplo, numa permutação, deixa eu pegar um exemplo aqui que é mais fácil. Se eu tenho esse cara aqui, ó, a 312. A P312, ela pode ser escrita como a 132 e a 213. Como é que é? 132 e 213.
Essas transposições, né, onde você troca só duas partículas, elas são hermitianas, tá? Porque é como se fosse um caso de duas partículas só. Você esquece as outras, você está trocando aqui a partícula 3 com a 2, e isso é equivalente ao pensar num sistema de duas partículas e ignorar o resto. Então, uma troca de duas sempre funciona, o que a gente demonstrou anteriormente, ela vai ser hermitiana. No entanto, se eu calcular o conjugado hermitiano disso aqui, o conjugado hermitiano do produto, eu tenho que inverter a ordem, né? Eu tomo o conjugado hermitiano na ordem inversa. Cada uma das transposições é hermitiana, porque é uma troca de duas partículas só. Mas esse cara aqui não é igual a esse, porque eles não comutam. Então, genericamente, essas coisas não comutam, e, portanto, o P321+ não é o P321, 312. Tá? Então, as permutações, em geral, não são hermitianas, mas elas são unitárias. Né? Por que elas são unitárias? Vamos fazer esse exemplo de novo. Ó. P321+ com o P321. Então, o P321+ a gente calculou aqui. P213, P132, vezes o P3121, não apareceu aqui. 312, eu vou escrever P132, P213. Então, olha só, esse produto aqui, a 1 está fixa, troco a 3 com 2, troco a 3 com 2 de novo. Então, não faço nada, isso aqui é a identidade. E o que sobra fora, eu troco a 1 com a 2, a 3 não faz nada, troco a 1 com a 2 de novo. Então, isso aqui novamente é a identidade. E eu tenho, então, a propriedade de unitariedade. Tá, então, são detalhes técnicos aqui que acabam sendo importantes depois para algumas coisas que a gente vai fazer lá na frente. Tá, então, deixa eu resumir isso aqui antes de eu definir esses estados para vocês. Fica bastante informação. Então, eu tenho aqui duas partículas. Eu só tenho a identidade, que é o P12, e a permutação P21. Esses caras são hermitianos e são unitários. Bom, N qualquer. O que acontece? Eu tenho... as permutações são mais complicadas. Então, eu tenho aqui um P, sei lá, 3, vamos pegar esse exemplo mesmo, né? O P312. Essas permutações podem ser escritas como um produto de troca de só um par de partículas. Então, a 1 fica fixa, troco a 2 com a 3, e depois troco a 2, 1, 3. Depois deixo a 3 fixa, troco a 1 com a 2. Então, em mais dimensões, as permutações podem ser quebradas em produtos de transposições. Isso aqui vai ter paridade de 1 se o número de transposições for par e se o número de transposições for ímpar. Por exemplo, a 132, ela já é uma transposição, certo? A 1 está fixa, troco a 3 com a 2. Então, essa permutação já é uma transposição, então só tem um termo aqui, então a paridade dela é -1. Certo? O que acontece? Esses caras, alfa, beta, gama, vamos pegar um P-alfa genérico assim, eles não são hermitianos em geral, mas eles são unitários. Então, esse é o resumo da obra. E essas permutações formam um grupo, né? Esse grupo tem aquelas propriedades, se eu multiplicar todo mundo por uma certa permutação, eu gero o grupo de novo, o conjunto das inversas é o próprio grupo, etc. Tá? Mas é importante esse negócio de decompor a permutação em produto de troca de duas partículas, porque isso dá esse conceito de paridade que vai ser importante mais para frente.
Então, está aqui. Para terminar, nós vamos definir, então, o que são estados simétricos e antissimétricos de N partículas. Então, se S vai ser dito totalmente simétrico, se eu aplicar uma permutação qualquer nesse estado e der o mesmo estado. Tá? Para todo P-alfa. Então, ele vai ser dito totalmente simétrico. Eu faço qualquer rearranjo de partículas e dá a mesma coisa. O Psi vai ser chamado de totalmente antissimétrico, vou chamar de Psi-A, se quando eu faço uma permutação nele, o resultado é a paridade da permutação vezes o estado para todo P-alfa. Então, se eu aplicar uma permutação par, dá ele mesmo. Se eu aplicar uma permutação ímpar, dá menos ele mesmo. Tá? Então, uma definição um pouquinho mais abrangente do que no caso de duas partículas. Veja que no caso de duas partículas, a permutação é uma transposição, então a paridade dela é negativa, seria -1. Né? Então, lá o estado antissimétrico, eu aplicava P, dava -ele. Agora, como as permutações têm várias paridades possíveis, pode ser uma permutação par ou uma permutação ímpar, a definição é essa. P-alfa Psi-A é a paridade da permutação vezes o Psi-A. Então, essa definição, a gente vai usar essa definição mais para frente. E os operadores de simetrização, né, antes a gente tinha aqueles operadores em duas dimensões, vai para duas partículas, o S era 1/2 de 1 mais P2, e o A era 1/2 de 1 menos P2. Agora vai ser parecido. Então, o S... lembra, a identidade é o P12, né? É o próprio P12. Aqui a gente vai somar todas as permutações possíveis, dividir por N fatorial, esse é o S. E o operador de antissimetrização, a gente coloca aqui a paridade da permutação, multiplicando cada uma delas. Tá, eles têm essas propriedades que a gente tinha antes, eles são hermitianos, eu posso mostrar isso depois. Se você multiplicar o estado, o operador S por qualquer P-alfa, dá o próprio S. Se você multiplicar o operador A por qualquer P-alfa também... Opa, aqui está errado. Aqui é A. E não S. Ou seja, eles são hermitianos e se você pegar esse operador e multiplicar por uma permutação qualquer, ele não muda para o S e para o A ele ganha a paridade da permutação. Deixa eu mostrar essa última propriedade, nós já estamos terminando já, não sei que está meio longo, mas só para a gente terminar essa parte, deixa eu mostrar essa propriedade aqui. Ó. Pega o operador A, multiplica por uma permutação arbitrária P-alfa 0. Então, eu vou pegar o A, tá? 1 sobre N fatorial, soma sobre todas as permutações, epsilon alfa, jogo P-alfa 0 aqui vezes P-alfa. Agora, eu multiplico pela paridade do alfa 0. Epsilon alfa 0 ao quadrado. Como epsilon alfa 0 é mais 1 ou menos 1, se eu multiplicar pelo quadrado dela, eu não faço nada. Tá? Então, coloco um epsilon alfa 0 aqui e um epsilon alfa 0 aqui. Agora, o que eu tenho? Eu tenho o produto de P-alfa com P-alfa 0 com P-alfa. Isso aqui é uma outra permutação do grupo, certo? Por definição. E a paridade dessa permutação resultante é a paridade... Opa! É o produto das paridades anteriores. Né? Porque se essa aqui, quando eu aplico num estado, dá um P-alfa, depois eu aplico essa aqui, dá um P-alfa 0, eu aplicar as duas, eu ganho o produto das duas paridades. Tá? Então, isso aqui é epsilon alfa P-alfa, isso aqui de novo gera o A, e sobra esse epsilon alfa 0 que eu coloquei lá na frente.
Tá, então eu vou rever isso aqui no começo da aula que vem. Deixa eu só ver o último slide aqui. Eu sei que está ficando pesado, eu vou repassar isso aqui no final, mas esses caras são projetores, tá? S quadrado igual a S, A ao quadrado igual a A. Eu vou provar isso na aula que vem, porque está ficando tarde. Esses projetores projetam em espaços ortogonais. Então, se eu projetar em S e tentar projetar em A, não sobra nada. Mas a soma deles não é mais a identidade. Tá? E, por último, esses caras são, de fato, operadores de simetrização, porque P-alfa em S-psi dá S-psi, alto valor 1, P-alfa no A-psi dá epsilon alfa A-psi. Tá? Então, esses operadores construídos dessa maneira são os operadores que simetrizam e antissimetrizam os estados. Eu mostro isso com mais cuidado na aula que vem. E o que a gente vai fazer, então, é usar esse formalismo para enunciar o postulado de simetrização para partículas idênticas e ver algumas consequências dele na aula que vem. Tá? Eu vou parar por aqui. Esse finalzinho deixa para lá. Eu sei que ficou rápido. Eu retomo a partir daqui na aula que vem. Eu revejo essas definições, essas propriedades, e aí a gente começa a estudar as consequências físicas dessas coisas. Tudo bem? Deu para pegar a ideia? Eu sei que o final ficou um pouco corrido, mas eu retomo isso no começo da aula que vem. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Então, eu acho que é isso. Então, essa preparação toda aqui, então, é o formalismo necessário, né? A gente precisa desse formalismo, desses operadores e de algumas dessas propriedades. E a gente continua, então, na aula que vem.